tranquilo? Tudo beleza? Olha só, cara, hoje eu vou fazer pra você um macete pra você entender esse lance da reprodução dos vegetais. Ah, porque eu já recebi um monte de mensagem. Ah, meu Deus do céu, como é que é esse lance do esporófito, do gametófito? Por que um é fase duradoura, no outro não é? E por que isso, e por que aquilo? Então assim, vou fazer um macetão, uma explicação curta, mas um macete para você entender o ciclo de todos eles, tá bom? De todos os vegetais. Para entender o ciclo. Para entender cada uma das características de cada grupo, daí eu faço dentro de cada aula. Briófita, você aprende a reprodução específica da briófita, pteridófita, a reprodução específica da pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a mesma coisa, tá bom? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer agora é montar um macete completão para você entender o ciclo como um todo, para você entender por que o ciclo é assim, por que os vegetais se reproduzem dessa maneira. Tranquilo? Então é só seguir e me acompanhar aí. Bora! Nesse resumão que eu vou fazer, esse macetão que eu vou fazer aqui no quadro, que tá aqui já na realidade, ele vai servir para você organizar as ideias em relação ao ciclo reprodutivo das plantas, tá bom? Lembre-se, cada um dos grupos vegetais, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, apresentam suas características, tá bom? De cada grupo existem suas características, você tem diferenças entre as formas de reprodução. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês aqui é o ciclo. Como é que funciona o ciclo? Se você conseguir entender esse ciclo aqui de uma forma bem simples, cara, matou a conversa. Você já tem assim um bom caminho andado, tá ligado? Você já sabe boa parte desse conteúdo. Beleza? Então assim, o que você precisa entender? Primeira coisa, agora a gente tem uma evolução, né, que partiu das algas unicelulares, das algas, né? E agora você tem grupos vegetais que apresentam estruturas reprodutivas, onde a reprodução, né, o encontro dos gametas vão acontecer dentro do corpo, né, do feminino, tá bom? Pra gente poder entender isso de uma forma bem simples, tá? Então você tem que entender assim, ó, olha o exemplo que eu criei pra você aqui, vamos ver se não vai embaçar, não embaçou, olha só. Nesse ciclo que eu montei aqui pra você, você precisa entender duas coisas que são importantes. Uma, parte do período da vida da planta, ela vai ser haploide. Parte da vida da planta, essa planta vai ser diploide. Pô, como assim, professor? Ué, ela é haploide ou ela é diploide? Não. Isso nós chamamos de alternância de gerações, tá? Ou ciclo haplodiplobionte, beleza? Essa alternância de gerações, ou essa mutagênese, ela não é uma característica somente das plantas. Existem animais que também fazem esse tipo de alternância de gerações, tá bom? Um exemplo desses são os quinidários. Ora eles são pólipos, ora eles são medusas, tá bom? Alguns grupos de quinidários. Mas vamos lá, vamos entender esse exemplo aqui para ficar fácil o que você tem que entender. Lembra disso aqui, ó. Gametófito multicelular. Gametófito produz o quê? Gameta. Gametófito produz o que? Gameta. Ó, a primeira coisa que você tem que lembrar, já a gente vai para as especificidades. Gametófito produz gametas. Esporófito produz o que? Esporos. Gametófito, gameta, esporófito, esporos. Bom, lembrando disso, tá tranquilo. Mas agora a gente tem umas características que diferem do grupo que a gente mais conhece, que é o nosso grupo. A gente estuda bastante os animais e a gente sempre coloca o ser humano como exemplo primário para a gente poder fazer uma comparação, né? Mas aí você tem que entender duas coisas diferentes agora. Deixa eu pegar minha caneta aqui e o bicho vai pegar. Ó, primeira coisa que você precisa entender. Você sabe o que eu tô dizendo quando eu falo que é haploide ou diploide? Vocês viram que eu coloquei um Nzinho aqui, ó? 2N aqui? É uma coisa que você precisa saber, tem que estar na sua cabeça. Quando eu digo assim, ó, vou fazer o exemplo mais simples que eu posso dizer. O espermatozoide humano, ele é haploide, ele é N, né? Uma célula da pele humana é diploide, é 2N. Eu tô querendo dizer para vocês que uma célula da pele, ela tem o conjunto total de cromossomos de um indivíduo, tá? Do ser humano nesse caso, né? Então o conjunto total de cromossomos desse indivíduo são 46 cromossomos, tá bom? Beleza? Quando eu digo que o espermatozoide humano é haploide, eu tô dizendo que ele tem metade do número de cromossomos total da espécie, tá? Então se a espécie humana, por exemplo, tem 46 cromossomos,
o espermatozoide, ou o óvulo, é claro, vai ter metade desse número, 23. Então você está vendo isso aqui, ó. Parte do ciclo da vida da planta, ela vai ter metade do número de cromossomos. Parte do ciclo da vida da planta, ela vai ter o conjunto total de cromossomos, o número total de cromossomos. Isso vai variar muito de espécie para espécie, tá? Eu citei o exemplo do ser humano só para contar como um exemplo, tá? Mas cada espécie apresenta uma quantidade de cromossomos bem variada, bem diferente. Mas vamos entender isso aqui, ó. Vamos começar daqui, ó. Primeira coisa que você tem que entender que é o gametófito multicelular. Então você já entendeu que o gametófito vai produzir gameta. É aqui que você tem que fazer a sua pegada. Na espécie humana, quando você realiza a gametogênese, você produz gameta. Só que você produz gameta por meio da meiose. Entendeu? Na espécie humana, você produz gameta por meio da meiose, né? Os animais fazem isso. Nas plantas, tá bom? Nas plantas, o gametófito multicelular, ele vai produzir gametas por mitose. Ah, tá doido? Como assim? É simples, cara, porque ele é N também. Lembra que eu falei, ó, daqui pra cima haploide, daqui pra baixo diploide, tá? Então é um gametófito multicelular, ele é haploide. Ele não tem como realizar uma meiose e ficar o quê? Meio N, tá? Uma fração, né? Não rola, tá ligado? Então ele vai fazer o quê? Ele vai produzir gametas por mitose. Então o gametófito multicelular produz gametas por mitose, obviamente os gametas serão N. E aí é que tá a parte legal, você tem gameta masculino e gameta feminino. Vai acontecer a fecundação dentro da estrutura reprodutiva feminina, beleza? Na estrutura reprodutiva feminina. Aconteceu a fecundação, olha só, cara, que legal, juntei um N mais outro N. O que rolou? Tem agora 2N, fechou? Fecundação, eu tenho então a origem do zigoto, tá? Isso aqui não vai ser nenhuma novidade, você vai encontrar essa expressão o zigoto em tudo quanto é ser vivo, na maioria deles, tá bom? Então você vai encontrar aqui, ó, reprodução sexuada morreu, um encontro de gametas, formar um zigoto, beleza? Então aí começa, o zigoto começa agora a ganhar forma, né? Aumentar de tamanho, né? O número de células vai aumentando, então vai acontecendo o quê? Mitoses, sucessivas mitoses, né? Então, por sucessivas mitoses... Ah, tá. Pera aí. Antes da gente continuar, antes das sucessivas mitoses, você tem que entender um detalhe, né? N mais N fecundou, né? Masculino mais feminino ali, ó, né? Os gametas masculino e feminino se juntaram, formaram um zigoto. N mais N, agora sim, né? Eu tenho que colocar que esse cara aqui, ó, é 2N. Morreu a conversa. Temos agora o indivíduo diploide, ó. Diploide, fechou? Começamos a fase diploide, tranquilo? Então, ó, o zigoto começa a sofrer sucessivas divisões celulares, mitoses, e nós temos a formação, então, do esporófito, beleza? E aí você precisa lembrar da expressão, o esporófito forma o quê? Esporos, tá? Então agora, lembra que esse cara aqui, ó, ele tá vindo daqui, ó, da divisão do zigoto, que vai sofrendo divisões celulares, vai crescendo, aumentando de tamanho, formamos um esporófito multicelular que também é 2N, só pra gente não esquecer. E aí nós temos agora a porção que a gente reduz o número de cromossomos de novo, que é a meiose. O esporófito multicelular, ele vai produzir esporos por meiose. Inclusive nós chamamos essa meiose de meiose espórica, tá? Meiose espórica. E aí beleza, produziu esporos por meiose espórica. Nós temos agora esses esporos ganhando tamanho, ganhando volume, aumentando de tamanho graças a sucessivas divisões celulares mitóticas, tá bom? Então esporos vão sofrer mitose, até ganhar um tamanho, realizar por mitose a produção de gametas, e nós temos a continuação desse ciclo, tá bom? Então não se esqueça, você entendeu esse ciclo, você matou a reprodução, você matou o ciclo das plantas. Por quê? Porque agora vai ter um monte de características que são intrínsecas de cada grupo. Você vai entender como é que é a reprodução das angiospermas, você vai entender como é que é a reprodução das gimnospermas, mas entender como acontece o ciclo, você já entendeu. É isso, é basicamente isso. Gametófito produz gameta, esporófito
produz esporos. Para você não errar, para você não se confundir, é só lembrar que existe uma diferenciação aqui, né? O gametófito produz gametas por mitose e o esporófito vai produzir esporos por meiose, tá bom? Mas tem mais coisa legal para você lembrar. Pera aí. Uma outra coisa que você precisa saber, que você não pode esquecer, é o que eles chamam de fase dominante. Algumas provas de vestibular cobram qual é a fase dominante de cada um dos grupos vegetais. Cara, olha aqui, para matar, para você nunca mais errar isso, é simples. Nas briófitas, a fase dominante é de gametófito. Professor, o que é fase dominante? É a fase que a planta permanece por mais tempo, tá? Ela permanece mais tempo. Então, a fase dominante de gametófito, isso nas briófitas. Pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, todas a fase dominante é de esporófito. Morreu a conversa. Dominante, fase dominante das briófitas, gametófito. Fase dominante de pteridófitas, gimnosperma e angiospermas, esporófito. Tá? É tranquilo. Então olha só, você precisa entender essas duas partes, você não pode esquecer mais, tá bom? Isso vai servir pra você. Porque seria muito fácil aqui jogar um monte de nome, tudo de uma vez só pra você explicar cada um dos ciclos, e isso ia te embolar, você vai fazer, sei lá, o vestibular ou Enem daqui 5, 6, 7 meses, não sei quanto tempo vai demorar, porque a gente tá vivendo uma loucura, né? Mas você vai fazer esse vestibular, esse Enem, e aí até lá você já esqueceu esse monte de nome. Então, importante você entender o processo, o ciclo. Você entendeu o processo, o ciclo, como é que ele ocorre, fica mais fácil para você entender agora as particularidades de cada grupo, tá? Então lembrando, ó, gametófito multicelular, gametófito vai produzir gameta, né? Vai produzir o gameta masculino e o gameta feminino, tá bom? Geralmente as plantas apresentam o gametófito masculino e o gametófito feminino, tá? Produz os gametinhas lá, bonito, lindo, maravilhoso, os gametas se encontram. Detalhe, né, que o gametófito produz gametas por mitose. Os gametas se encontram, acontece a fecundação, então nós temos agora a formação de um zigoto que sofre mitose sucessiva e gera o esporófito multicelular. Esse esporófito vai sofrer meiose, que é a meiose espórica, tá bom? E vai formar esporos. Esses esporos vão ser lançados pelas plantas, tá aí, ó, já vai lembrar daqui a pouco das briófitas, né, a sua dependência da água, né? Esses esporos vão ser levados, vão germinar e eles vão começar a crescer e tal, aí ficar maduro, putz, e aí gametófito multicelular, esse cara aqui então começa o ciclo novamente, tá beleza? Lembrou isso, matou parte do conteúdo. De que ciclo que a gente está falando? Ciclo de reprodução das plantas. Esse resumão aqui, ó, esse macetão te ajuda a entender todos os ciclos. Lembrando que nós temos um ciclo com alternância de gerações. Parte é haploide, parte é diploide, tá bom? Metagênese, ciclo haplodiplobionte, tá bom? Não esqueçam esses nomes e você tá safo, beleza? Então agora eu vou começar a produzir para vocês as aulas específicas de briófita, de pteridófita, de gimnosperma e angiosperma. Vou dar uma pincelada rápida das características gerais e também vou falar da reprodução de cada um desses grupos, beleza? Então a gente se encontra daqui a pouco. Fui!